vai acontecer algo sobrenatural. E vai partir de dentro de você. Diga, de dentro de mim. Ah, que bênção, glória a Deus, algo sobrenatural. Diga a pessoa que está do seu lado. Algo sobrenatural vai acontecer na sua vida. E vai partir de dentro de você. Diga, de dentro de mim. Algo sobrenatural está ao seu alcance. Quantos querem nessa semana? Então levante a sua mão e diga para o Senhor: Senhor, eu recebo a tua palavra hoje. Eu abro o meu coração. O Senhor pode fazer o sobrenatural através de mim, por mim, em mim. E se há alguma situação específica, eu quero que você levante a sua mão e diga isso ao Senhor. Pai, nessa situação agora, que os seus filhos estão apresentando, Senhor, o sobrenatural aconteça nesses dias, para provar que o Senhor é fiel em cumprir a sua palavra, e nós já lhe agradecemos com uma salva de palmas, com fé, pela fé, Senhor, sem ter recebido, nós já lhe agradecemos, no nome de Jesus, amém. Queridos, e o que precisamos fazer para que isso aconteça? Quais são as qualificações? Será que há algumas exigências? Eu gostaria de andar no sobrenatural. Eu gostaria que todo dia dessa semana acontecesse algo. Você gostaria? Eu gostaria que todo dia, que no final do dia, antes de deitar minha cabeça no travesseiro, eu dissesse, fosse lá no diário, né, na agenda, e dissesse, ai, hoje aconteceu isso, sobrenatural não poderia ter acontecido. Ah, você não quer isso? Eu quero também. E o que será que eu preciso fazer? Como eu posso andar segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, domingo no sobrenatural? Você gostaria de saber isso? Quem pode andar no sobrenatural? Quem pode? Quem pode? Será que eu posso? Você pode? Será que nós podemos? Eu quero dizer para você que somente o justo pode andar no sobrenatural. Podem sentar, vamos ouvir o que a palavra tem para nós hoje. Somente o justo. Você sabe que o céu só responde a uma pessoa. A pessoa justa. Quem? Diga, o justo. Só o justo pode ter os céus abertos e praticar uma vida sobrenatural. Quem pode? Diga a pessoa que está ao seu lado, só o justo. Só o justo pode entrar no céu e ter acesso à sala do trono, ao Pai. Então aí a grande questão é, quem é justo? Quem é justo? Justificação é o ato de Deus aprovar as pessoas de acordo com a justiça dele. Você acha que Deus é justo? Quantos creem que Deus é justo? É muito justo? Quantos creem que Deus é muito justo? Muito justo. Deus tolera meia verdade? Não, ou é verdade, ou é mentira, certo ou não? Deus tolera meia moralidade? Não, ou a pessoa é moral ou não é imoral, certo ou não? Deus tolera o roubo de 10 centavos? Também não tolera o roubo de 10 milhões de dólares, certo ou não? Embora a gente acha que a gente é justo, nossa justiça não é nada, diz a Bíblia, certo ou não? Certo ou não? Ainda que nos esforcemos, não é nada. Por que não é nada? Porque o padrão é muito alto. Deus é o padrão. Pensa um pouco em Deus. Deus é justo? É muito justo. Deus é santo, irmãos? Nós cantamos aqui, né? Manifestou a glória de Deus, porque Ele é santo. Ele é meio santo? Não, Ele é todo santo. Sendo Deus o padrão, é impossível alguém atingir o padrão da justiça de Deus. Quantos concordam com isso? Impossível. Nenhum homem pode se justificar diante de Deus. Nenhum homem pode chegar para Ele e dizer assim, eu tenho que andar no sobrenatural. Sabe por quê? Porque, olha, eu sou religioso, eu sou dizimista, eu sou voluntário na igreja, eu
dou esmola para os pobres. Não. Nada do que nós façamos pode nos tornar justo. Porque o padrão de Deus é muito. Se eu der R$1.000, alguém pode dizer, você poderia ter dado 2. Se eu me sacrificar em dar 10.000, alguém pode vir e dar 50. Quantos estão entendendo isso? Então o padrão é alto, é inatingível. Não há quem possa ser justo. Olha, Isaías 64:6 diz que os atos de justiça nosso são como papel higiênico. Na época, né, Isaías escreveu como trapos de imundícia. Trapos de imundícia era como um papel higiênico, era como mods usado para reter a menstruação da mulher. Né? Então, sendo assim, quem pode andar no sobrenatural? Quem pode receber o sobrenatural um dia da semana? Olha lá, vamos ler o versículo 6 de Isaías 64. Somos como o impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Murchamos como folhas e como o vento as nossas iniquidades nos levam para longe. Quando Jesus curou o cego de nascença, lá em João 9, de 31 a 33, o cego sabia que Deus não ouve pecadores. Quem Deus ouve? Quem será que Deus ouve? Olha lá o que diz o versículo 31. Sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas ouve ao homem que o teme e pratica a sua vontade. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Eles estavam duvidando, né, do caráter de Jesus. Se esse homem não fosse de Deus, ele não poderia ter feito esse milagre. Jesus andava no sobrenatural, queridos? Jesus andava. Ele tinha feito um ato sobrenatural em favor daquele cego. Mas o cego começou declarando: Deus não ouve pecadores. Olha. E quem Deus ouve? Diga, o justo. O céu exige perfeição para responder. E aqui está uma chave poderosa para o sobrenatural. Mas também um problema. Porque se o céu ouve o justo, e nós não somos justos, ou somos? Somos ou não somos? Quem poderia cumprir as exigências perfeitas de Deus? Quem? Quem? O que fazer então, irmãos? Deus quer usar cada um de nós, quer usar você, mas Ele encontra um grande problema. O padrão é muito alto. A exigência é altíssima. A oração do justo só que pode ser ouvida, diz a Bíblia. Mas há uma saída. Qual é a saída, irmãos? Jesus. Aqui está a saída. É Cristo. Cristo é a saída. Ela diz, olha, a Bíblia diz lá em Tiago 5,16, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo. Não está falando de uns justos. Que justo que está falando então? Diga Jesus. Quem Deus ouve? Diga Jesus. Quem Deus ouve? Em Atos 7:52, diz assim, olha, qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo. De quem? Diga Jesus. Diga o justo. Quem é o justo? Diga Jesus. O que significa justo? Na tradução do grego. Olha só. Justo significa aquele cujo modo de pensar, sentir e agir é inteiramente conforme a vontade de Deus. Por essa razão, não necessita de aprovação no coração ou na vida. Ele já é justo. Nossa, só esse significado daria uma mensagem tremenda. Mas a Bíblia diz em Romanos que não há um justo sequer. Ninguém conseguiu cumprir o padrão exigido pelo céu. Somente um
Somente para Jesus o céu estava aberto, está aberto. Diz lá Romanos 3, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, ninguém sequer. Mas quando você olha para a palavra, você vê, lá em Lucas 3, por ocasião do batismo de Jesus, que os céus se abriram para ele, o Espírito Santo desceu, uma voz, o Pai falou com ele foi cheio do Espírito Santo porque ele era justo. Diga, eu sou justo. Como assim, pastor? Frequentemente eu vejo muitas pessoas se confundindo na justificação. Elas foram salvas pela fé, mas depois de salvas, elas buscam merecer as coisas. Elas buscam fazer as coisas. E quando elas não conquistam aquilo que a palavra de Deus diz, elas se justificam nas suas maldades, ou nos pecados passados, ou em algo que elas ficam assim, Senhor, fala comigo, fala comigo, fala comigo. Por quê? Por quê? Por quê? E esse tipo de mentalidade fecha os céus para a sua vida. Essa é a condição para você andar no sobrenatural. Você se tornou justo em Cristo. Diga, eu já sou justo. Isso é uma questão de fé, diga, de fé. E fé não é algo que você esquece na gaveta. Não é algo que você guarda, põe no diploma, por ocasião do dia em que você aceitou a Cristo. Fé você carrega todo dia, diga todo dia. Quando existe a justiça do céu satisfeita, tudo é liberado, milagres. Não há mais acusação, não há mais condenação, não há mais justificação, não há punição. E eu e você hoje, em nome de Jesus, vamos entender isso. No nosso inconsciente, que opera com base no mérito. Queridos, ninguém consegue fazer a obra de Deus com base no mérito. Uma hora você vai fracassar. Uma hora você vai jogar a toalha. Fazer com base no mérito é fazer por esforço próprio. Andar no sobrenatural fazendo força é muito difícil. Ninguém consegue. Os céus são obrigados a se abrir e liberar vida, paz, prosperidade, poder para a sua vida. Quando o Espírito Santo revela que você é justo, nele, diga nele. Você foi colocado em Cristo. Você foi mergulhado em Cristo. Você está escondido em Cristo. É isso que a Bíblia diz lá em Colossenses 3, dos versículos 2 ao 4. Vamos ler, olha. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Não é mais você quem vive. Quem vive em você? Quem vive em você, queridos? Então os céus estão abertos para a sua vida. O fato é que nós pensamos. Que coisa que a gente pensa, né? Bom, graças a Deus que a gente pensa, né? Mas muitas vezes a gente pensa e tenta justificar-se em algumas coisas que não são comuns na vida das pessoas. Por exemplo, eu fui abandonado, minha mãe quase me abortou, meu pai me bateu, me botou no pelourinho, não estudei, fracassei, eu fali, fiquei doente, divorciou, meu filho morreu, o pai morreu, a mãe morreu. Não, queridos, você está em Cristo, diga em Cristo. É o que basta para a sua vida. Significa que quando você ora, não é você quem ora
Quem está orando? Cristo. Se Jesus ora ao Pai, o Pai não responde na hora. Lembra de Jesus pertinho da gruta onde estava Lázaro? O que ele fez? Pai, graças te deu, porque sempre o Senhor me ouve. Quando? Sempre. Lázaro, vem para fora. Se fosse eu e você, então, vou falar de mim, né? Se fosse eu ia assistir no banheiro primeiro, ia fechar a porta, dobrar lá perto da privada, me arrepender dos pecados. Ai, Jesus, o cara morreu, e agora? Ressuscitar, Senhor, me ajuda. Olha, o que será que a gente é assim? Porque a gente depende de nós, achando que é a nossa justiça. A gente vai vasculhar o dia todo. O que será? Ai, não orei hoje. Ai, esqueci de ver a Bíblia. Ai, Jesus, só hoje, só hoje. Jesus, hoje me ouve. Tem uma multidão lá fora. Eles vão acreditar no Senhor Jesus. Se o Senhor fizer esse milagre, eu prometo que eu vou ser bom. Não é assim que a gente faz? Porque a gente não crê que é Cristo que está orando em nós. Por que você deixa de impor as mãos sobre as pessoas que estão doentes do seu lado? Muitas vezes você deixa de ser ousado, de falar do amor de Deus, porque você olha para você. Quando você ora, não é você orando, é Cristo. Quando você se apresenta diante do mundo espiritual, é Cristo quem está se apresentando. Lembra daquele homem que chegou com o filho epilético? Eu estava lendo essa passagem hoje. Ele chegou com o menino tendo convulsões e tantos problemas, né? E Jesus falou assim, ó geração incrédula. E ele foi lá e falou, sai dele. Ele não ficou, sai de perto. Ele não fez nada disso, irmão. Ele falou, sai dele. E o demônio foi embora. Diga, é Cristo em mim. Diga, é Cristo em mim. É Cristo que se apresenta no mundo espiritual quando eu estou me apresentando. E naquele dia, quando a gente comparecer lá na porta do céu, não seremos nós, mas é Cristo quem vai ser recebido. Se imagina a festa que vai ser feita. Você vai até olhar para trás e falar, nossa, para que é tudo isso? É para Cristo, diga Cristo. Essa verdade deve afetar profunda e poderosamente a sua vida. Não mais você, mas Cristo. Então isso significa que eu devo abandonar a minha justiça própria. Eu devo abandonar os atos que eu tenho feito e assumir que o que eu tenho feito é Cristo. Diga Cristo. Cristo quem vai fazer no meu lugar. É isso que Gálatas 2, Paulo diz. Pois por meio da lei eu morri para a lei. Por que eu morri para a lei? Porque o padrão de Deus é muito alto. Eu não consigo obedecer tudo. Eu não consigo fazer tudo. Eu fui crucificado com Cristo. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Uau! Agora não é mais eu. Nós nos confundimos porque as pessoas olham para nós e ficam falando. Jesus agora você? Vai dizer que você acredita nessa besteira. Que você viveu a vida inteira roubando e vai parar de roubar agora? Me poupe. As pessoas ficam nos lembrando. A gente tem tantas coisas que nos lembram de todas essas coisas, não é verdade? Mas você tem que se lembrar disso. Eu vivo pela fé, na obra dele, na justiça dele. Por isso eu vou viver o sobrenatural. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Não sou eu, mas quem vive. Sabe o que isso significa? Jesus, Deus tomou os meus pecados e colocou em Jesus. Quantos estão entendendo isso? Deus tomou os meus pecados e colocou sobre Cristo. E pegou a justiça dele, a inocência dele e colocou sobre mim. Simples assim. Simples, muito simples. O céu
escute, não está cheio de ladrões perdoados. No céu não tem adúlteros perdoados. Não, no céu não entra pecadores. No céu tem justos. Diga justos. Justos. Quantos estão entendendo isso? Tem pessoas que não têm passado. Pessoas que não têm, portanto, não pecaram. Ah não, pastor, agora é demais. Agora chutou o pau da barraca. Como assim? Mas é assim que Deus te vê. Você se olha e vê o seu passado. Seu marido te olha e vê o seu passado. Seus pais olham para você e veem o seu passado. Mas quando Deus olha para você, Ele vê Cristo. Seu passado ficou para trás. Ele se esqueceu. Na verdade, não se esqueceu, não. Ele jogou lá no mar do esquecimento e botou uma plaquinha assim, proibido pescar. É assim que você tem que ver. Então, crer hoje é a única condição que Deus pede. Ai, pastora, então eu vou ficar dormindo o dia inteiro só porque eu criei, está tudo resolvido, eu vou andar no sobrenatural. Não. Quem crê, age segundo a fé que tem. Não é isso que Tiago fala? Mostra-me a tua fé pelas tuas obras. Não é? Porque senão todo mundo ia ficar dormindo o dia inteiro, né? E vamos deixar ver o sobrenatural. Deus tomou a lei e substituiu pela fé. Deus falou assim, tá bom, vocês não conseguem cumprir nada, então eu vou dar algo sobrenatural para vocês viverem. Fé, diga fé. Crer é a única lei que Deus exige do pecador. Se o homem crê em Cristo, essa fé lhe é imputada por justiça, e isso é algo espiritual, não é algo racional, não é algo do direito humano, da justiça humana, é algo da justiça de Deus. Ser justificado é muito mais que ser perdoado. Diga muito mais. Na verdade, você não consegue ser justificado se não for perdoado, certo ou não? Começa com o perdão, mas não acaba aí. Você não é só um pecador perdoado. Queridos, é muito difícil, né, quando você peca de um jeito grande, porque as pessoas têm esse crivo de avaliação, né? Então, um pecado bem grandão, você pecou um pecado bem grandão, e aí você pediu perdão, foi perdoado, falou com o pastor, falou com não sei quem, tá tudo certo. Mas as pessoas olham para você e elas continuam vendo, elas falam, aquele lá foi aquele lá, né? Ah, mas ele foi perdoado, glória a Deus. As pessoas ficam lembrando toda hora, não é verdade? Não, né? E Deus não. Quando Ele olha para você, Ele simplesmente não vê. Ser justificado é muito mais que ser perdoado. É ser declarado inocente, justo. 2 Coríntios 5:21 diz assim, Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Escute o que eu vou falar para você. Ser perdoado significa que o pecador pode ser liberado para pagar a fiança, para pagar a penalidade, a multa. Mas ser justificado significa eu posso entrar de cara lavada, como se nada tivesse acontecido. Nossa, isso é a maior descaração, fala sério. Maior falta de vergonha na cara, é ou não? Acabou de aprontar e você entra na presença de Deus. Foi mal, Senhor. Mas eu estou aqui para pedir mais de ti. É essa fé que Deus quer ver em você. Diga aleluia. O perdão é negativo. Não estou falando que Deus é negativo, estou falando perdão. Quantos me entendem? É o cancelamento de um débito. Você devia. Mas que eu sou tão bom, eu cancelei o seu débito. Mas a justificação é positiva. É receber um novo status. Mais 10 milhões para você gastar. Vocês entendem? Alguém que devia para mim, eu não volto a emprestar. Não pagou? Justificação é isso. Você não pagou e ainda leva crédito de 10 milhões para gastar. Oh, glória a Deus! Diga aleluia! Quando Cristo morreu, eu morri.
E eu renasci para uma nova vida quando ele ressuscitou. Então é isso que eu preciso entender. A sua justiça é um dom de Deus, digo um presente. Não tem como merecer. Não tem como comprar, nós cantamos aqui, não é algo merecido, não é um mérito, não é algo que você fez. Não tem nada a ver com você, tem tudo a ver com Jesus. Por isso, hoje que Deus nos dê essa revelação, Romanos 5,17 diz isso, se pela transgressão de um só, de quem? De Adão, diga Adão, a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva, o dom da justiça, o presente da justiça, reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Diga aleluia! A razão por que nós não recebemos muitas coisas, porque a gente acha que tem um débito com Deus. A gente vive pela demanda. A gente não vive pelo suprimento. Você não vive pelo que ele já fez por você. Você vive por aquilo que você acha que deveria ter feito para merecer. Então o fato é que a gente sempre entra na presença de Deus com débito. Há pessoas que nem vêm na igreja porque acham que estão se sentindo em débito com Deus. Elas dizem, eu vou acertar minhas contas primeiro e daí eu vou para lá. Primeiro eu vou abandonar esse pecado, primeiro eu vou parar com isso, depois eu vou falar. Mas é aqui, enquanto você ouve a palavra, que a justiça de Deus está lhe capacitando a vencer os seus pecados. Por isso nós não somos super-homens e super-mulheres, nem super-jovens. Temos falhas e fraquezas. Mas ele nos ensinou a perdoar como ele tem nos perdoado. E vamos vivendo juntos em comunidade. Ele não está zangado com você. Ele não está nervoso. Seu Deus não é bipolar. Ele também não é esquizofrênico. Hoje ele perdoou, amanhã não perdoa mais. Aí você vai calculando que seu pecado está tão grande, seu saco está tão cheio de pecado, que você tem que fazer uma penitência muito grande. Então um dia que tem 3 dias de encontro, vou nesse encontro para lavar minha alma. E a gente fica parecendo que nem os judeus, que uma vez por ano tinha o dia da expiação, e aí eles lavavam a alma, ficava lá, oferecendo um monte de sacrifício, e saía com a consciência tranquila. Não, todo dia, diga todo dia, diga todo dia, todo dia, todo dia a misericórdia do Senhor se renova para você. Todo dia, diga todo dia. Eu vivo pela fé, então eu posso descansar na fé. Pastora, mas essa doutrina é muito esquisita. Agora todo mundo vai ficar fazendo tudo errado. Não, essa é a sua mentalidade carnal. Não tem nada a ver com aquilo que está sendo pregado. Toda a exigência de Deus, toda a ira de Deus caiu sobre Cristo. Ninguém mais vai ser capaz de sofrer o que Cristo sofreu. Porque já foi pago, diga pago. Totalmente pago, dívida cancelada, diga cancelada. Então você pode ser curado agora. Agora. Por que você não pode ser curado? Por quê? Não, pastor, é porque eu como muito errado. E aí? Não, agora você vai ensinar a gente a comer errado? Não, eu não estou ensinando ninguém, você tem que comer certo. Claro que tem que comer certo. Mas você não crê que Deus pode curar você agora? Você quer andar no sobrenatural. E por que você não recebe a cura agora? É uma questão de fé. Diga fé. Fé, enquanto você ouve a palavra, Cristo está provando para você que Ele já fez tudo, já levou essa doença nele. Ele já levou esse problema nele. E Deus tem total prazer de te abençoar hoje. Em Cristo, diga em Jesus. Em Jesus. Meu Deus, não é esquizofrênico. Hoje ele não está bravo com você. Não, pastor, hoje ele está bonzinho porque eu vim na igreja. Não, queridos. Deus está sempre feliz com você. Ele decidiu isso lá na cruz. Ele decidiu que lá na cruz ele daria um início para a sua vida. E todas as vezes que você crê nisso, você é curado, liberto, prosperado, porque você é justo aos seus olhos. Lembra de Abraão? Abraão, o pai da fé, que viveu antes da lei. Lembra de Abraão?
A Bíblia diz que Abraão foi justificado pela fé. Diga fé. Tudo começou com a revelação que ele era justo. Abraão, o pai da fé, o pai dos que são justos. Abraão creu em Deus e ele se tornou justo e amigo de Deus. Escute, Abraão fez muitas coisas erradas, mas mesmo assim ele foi chamado de profeta, mesmo assim Deus prosperou a vida dele. Olha o que Tiago 2,23 diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi acreditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Ele é o pai da fé. Então há uma chave espiritual na vida de Abraão que acontece somente pela fé. Abraão não foi justificado por ter feito coisas certas. Ele foi justificado por ter crido certo. Diga aleluia. Isso justificou Abraão. A lei vai ocupar você com você. A lei ocupa você ficar olhando para você. Adúltero, adúltero, adúltero. Tá vendo? Se você não tivesse adulterado, tá vendo? Se você não tivesse adulterado, e um sistema mental começa a punir você, a enfermar, a tornar miserável, a dar para você baixa estima, começa a pesar a culpa, a condenação. A lei faz você olhar para você, mas a fé faz você olhar para Jesus. Hebreus 8 diz isso, olha o que diz: o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à aliança antiga, a velha aliança, sendo baseada em promessas superiores. Se aquela primeira aliança da lei, de cumprir a lei para merecer e receber algo de Deus, fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra aliança. Deus, porém, achou o povo em falta e disse: estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança, eu me afastei deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que eu farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei minhas leis em suas mentes e as escrevereis em seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor. Todos eles me conhecerão, desde o menor ao maior, porque eu lhes perdoo a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Chamando nova, esta aliança ele tornou antiquada a primeira, e o que se torna antiquado e envelhecido está a ponto de desaparecer. Significa que maldição nenhuma mais vai vir à sua vida. A maldição vinha porque eles não obedeciam à lei. Hoje a bênção veio porque Jesus obedeceu toda a lei no seu lugar. Diga aleluia! Tudo é uma questão da justiça de Cristo. Então você não precisa mais viver preocupado com seus pecados. Pastora, agora desenfreou tudo. Porque agora então, não, queridos. Você não se preocupa com você. Olhe para Cristo. Ele é a sua justiça. Você não é justo hoje, quando peca amanhã. Deve fazer coisas para ser perdoado novamente. Já foi tudo feito. Diga tudo feito. Basta você olhar para Cristo. Arrependimento é essa mudança de mentalidade. Tirar os seus olhos de você. Porque eu jejuei, né? Eu jejuei 40 dias, dei, eu fiz, eu fui, eu orei, eu levantei de madrugada, e tudo fica em você. E aí põe você no pedestal. Aí é terrível, né? É ou não? Aí você toma o lugar de Deus. Não.
Eu fiz tudo isso porque Cristo é o centro da minha vida. Eu faço tudo isso por amor. E nada do que eu faça supere a tudo que Ele fez por mim. Quantos entendem isso? Então precisa tirar você do centro. Lei coloca você no centro. Porque aí você vem dar o testemunho aqui, né? Daí você fala assim, não você, né? Outra pessoa. Aí você vem dar o testemunho, alguém vem dar o testemunho e fala assim, não, então, porque daí eu fiz, eu fui, eu fiquei sem comer, ó, foi difícil, viu, cara? Mas eu consegui, Jesus me ajudou. Não, queridos. Eu recebi sem merecer. E se algo que eu fiz é como nada, diante de tudo que Deus fez por mim. Amém, queridos? É assim que Deus quer que você veja. É assim, a justiça dele é eterna. Não acaba nunca mais. Diga eterna. Nunca mais vai acabar a justiça dele. A obra do sangue de Cristo nos tirou do lugar do pecado e nos colocou no lugar da santidade. Nos tirou no local do culpado e nos colocou no lugar do inocente. Ele, agora o Pai, nos vê em Cristo. Fica feliz. O que Abraão fez? Ele mentiu 2 vezes. 2 vezes ele ofereceu Sara para casar com outro homem porque tinha medo de morrer. Mas isso não mudou o fato de quem ele era para Deus. Cara, fala sério. Ele oferece a esposa para casar com o homem. A esposa vai, está sendo preparado para casar com um cara que não era ele, o marido. Presta atenção. Aí escuta o que eu vou falar para você. Aí o homem tem um sonho. Ele tem um sonho que ele não pode tocar naquela mulher, porque aquela mulher é de outro homem. Daí ele fala, como assim? Ele falou que ela era irmã dele. Olha, ainda Abraão mentiu, falou que era irmã. Ele falou, pois é, então você devolve logo essa mulher, porque senão uma desgraça vai acontecer na sua vida. E depois que ele faz isso, Deus ainda fala para Abimeleque, pede para o meu profeta orar. Deus nem ficou bravo com Abraão. Deus ficou nervoso com Abimeleque, mas com Abraão não. Não tratou com o pecado de Abraão. Não deu uma surra nele, não fez ele quebrar a perna, não empobreceu, não incendiou a casa dele, não. Você escuta, queridos? Você quer andar no sobrenatural? É a primeira vez que se fala de profeta na Bíblia. Foi quando Abraão fez essa presepada toda aí. E é chamado pai da fé. Não, fala sério. Daí você quer ser todo santinho na sua força. Cai da graça. Você cai da graça. E como que anda no sobrenatural fora da graça? Não tem como andar. A primeira menção de que Deus curou alguém foi também aí, com essa presepada toda aí. Porque daí, olha só, aí Deus enviou. Ficou tudo estéril, as mulheres lá. A primeira vez que fala de cura foi quando Abraão orou. E pede para Abraão orar e soltar os bebês que vai nascer tudo. E Abraão dá ora e cura aquele povo pela oração desse homem. E quem é esse homem, gente? É o pai da fé. Aquele que creu e por crer foi imputado como justo. E a gente quer ser tudo perfeito. E fica se olhando, se condenando. E o pior, né? E o pior é que a gente torna tudo um bando de religioso que fica olhando o pecado dos outros para justificar por que as coisas não acontecem na vida deles. É verdade ou não é? É verdade ou não é? Que tal que a gente fosse livre disso hoje? Não seria muito bom? Que peso sairia das suas costas? Essa obrigação de ter que ser perfeito só porque é crente, só porque é líder, só porque é pastor. Que tal você saísse dessa obrigação e vivesse pela fé na justiça que Deus já imputou para a sua vida em Cristo? Não seria bom isso? Pastor, e como eu vivo isso? Crendo, diga crendo. É uma questão de fé, diga fé, de aceitar a palavra, de ouvir a palavra, de receber a revelação. O erro de Abraão não pôde impedi-lo de ser justo, de vir a ser o pai da fé e nem mesmo de ser o modelo para aqueles que querem andar no sobrenatural. A justiça para você é irreversível. Não, outra. Não,
pastor, você está triste hoje, você está nervosa hoje. É irreversível. Aquele que acha que não é, está crucificando novamente Jesus. E aí a coisa pega. Aí vai ficar para a ira de Deus que virá sobre o mundo. Mas não é para você, diga, não é para mim. Quantos creem nisso? Qual é a estratégia do diabo para a sua vida? É manifestar os demônios? É a voz? É a visão dos vultos? Não. Qual é a estratégia do diabo? Ficar lembrando você de todo o pecado, seus erros. Ficar acusando você pelas circunstâncias. Claro que você não prospera. Ó quanto que você errou. Olha quanto palavrão que você fala. Essa boca suja. Ele vai ficar acusando você todo o tempo. Vai usar as pessoas, vai usar as circunstâncias e mantém você escravo na sua performance. Porque quando ele faz isso, ele tira os seus olhos de Jesus. Então a gente pode ficar tudo desenfreado, pastor? Então nós vamos sair tudo desenfreado. Porque onde mais abundou o pecado, né? Então vamos pecar para que a graça superabunde. Não, queridos. Você não está mais sob o domínio do pecado. Você foi liberto. Diga, eu fui liberto. Eu fui perdoada. Eu fui justificado. E o mínimo que eu faço é amar a Deus, a sua palavra, a sua igreja. Amar, servir ao Senhor. Se eu vou fazer tudo certo ou não, não é problema meu. É problema dele. E se é problema dele, é porque ele já resolveu. Sabe como ele resolveu? Ele falou, agora não vou ver pecado de ninguém mais. Vou ver todo mundo igual a Jesus. Ai, não é bom demais? Por isso que você tem que aprender com Deus. Não olhar mais as pessoas segundo a carne. Não se olhar mais segundo a carne. Mas olhar as pessoas como a Cristo. Alguém está aí do seu lado? Olhe para ela como a Cristo. Se Cristo estivesse sentado do seu lado, o que você faria? Daria o melhor lugar, pegaria água, é ou não? Você queria fazer uma boa comida, você trataria bem, você seria educado, você seria amável, é ou não? É ou não? Agora, por que você não se trata assim também? E para de se punir por tudo que aconteceu na sua vida. A gente se pune até pela crise. A gente acha que a crise é fruto de nós mesmos. Há pregadores que falam, se a igreja tivesse na posição, é o juízo de Deus que está vindo, não é juízo nada. Se Deus falou para Abraão que livraria Sodoma e Gomorra se tivesse 10 justos, aqui tem muito mais que 10 justos. Quantos justos temos aqui? Levante sua mão, bem alto. Então nós estamos debaixo de juízo, nós estamos debaixo da bênção de Deus. Quantos querem hoje ter essa revelação? Qual a revelação, pastor? Eu vou andar no sobrenatural. Quantos vão andar no sobrenatural? Eu quero pedir que você levante por um momento. E nós vamos orar. Qual foi mesmo a boa notícia que Deus queria nos dar hoje? Quantos lembram? Quantos lembram? Algo sobrenatural está ao seu alcance. Está dentro de você. Quantos creem que vai acontecer algo sobrenatural na sua vida essa semana? Eu quero convidar você a vir para frente.